Olá, média, lá em Ciência Júnior. O vídeo está começando um pouco diferente, mas eu vou explicar por quê. É, a gente praticamente estava deixando todo o armazenamento dessa última videoaula no computador, em vez de deixar na nuvem. É uma ideia genial, não é? Pois é. Acabou que esse computador pifou e a gente teve que regravar alguns trechos, né? Então, o Ricardo do futuro vai conduzir a aula do passado e tentar adicionar informações novas, tendo em vista que esse vídeo está meio que programado para sair um mês antes da última coleta do CLJ 2018. E o intuito desse vídeo é justamente ajudar nessa questão, né? O que é o CLJ, né? Por que incentivo, né? Eu gosto de conceituar o CLJ como um incentivo da Brasil Júnior e das instâncias que vão se especializando em cada região para que empresas juniores tornem-se regularizadas, tenham os documentos certos, para que essas empresas estejam regularizadas perante órgãos como a Receita Federal e a Prefeitura Municipal da cidade que elas estejam instaladas, inclusive até perante os olhos do próprio instituto que a empresa júnior representa, né? Então o CLJ nada mais é do que uma coleta de documentos para que essa regularização ocorra e seja fomentada sempre. Mas o CLJ tem um extra, né? Se você entrega todos os documentos no prazo e eles são auditados e aprovados pelas instâncias é, responsáveis pela auditoria, a AEJ continua ou torna-se próxima, ou a AEJ continua ou caminha para tornar-se federada. No caso, se não tiver federada, o CLJ cumprido é um grande instrumento para que a CJ torne-se federada. E a partir daí vem vários benefícios, né? Como os serviços que a federação cobre para essas empresas juniores, a questão de fazê-las parte da meta que tem que ser batida em relação à rede. São vários benefícios que uma EJ tem quando ela está envolvida com a rede, inclusive em termos de resultados para a própria EJ. Mas como que ocorre? Como que eu preciso, o que eu preciso fazer para que a minha empresa tenha o CDJ, ganhe o certificado da Brasil Júnior e continue ou torne-se federado? Existe uma série de documentos que a Brasil Júnior elenca que tem que ser entregados para a auditoria. Além da entrega desses documentos, eles têm que ser auditados pelas instâncias e tem alguns fatores específicos de cada documento que têm que ser cumpridos. Então a gente vai elencar aqui, para cada documento específico, o que tem que ser feito para que essa entrega ocorra de maneira correta. Começando pelo estatuto social, ele tem que ter algumas obrigações legais, que não vou entrar em detalhes agora porque eu vou apenas recomendar um vídeo da FEGESP que tem detalhes melhores e mais bem explicados em relação ao estatuto, em relação ao que ele tem que ter para que ele seja um estatuto aprovado por cartório também, porque a gente sabe como o cartório dificulta as coisas, né, para aprovar. Inclusive o processo de troca de estatuto também é bem cansativo, porque resumidamente você tem que entregar uma versão do estatuto, registrar as atas de mudança de estatuto e enviar uma série de documentos para o cartório. Isso demora bastante tempo. Além de você ter que trocar essas informações tanto na Prefeitura Municipal quanto na Receita Federal. Então, o recomendado é trocar o estatuto numa outra época do ano, e se trocar o estatuto na época do CDJ para entregar ele durante o CDJ, tentar fazer isso no mais cedo possível. O próximo documento são as datas de eleição e posse. No caso daqui de São Carlos, elas precisam seguir um padrão, um formato.
para que elas sejam aceitas pelo cartório. Essas atas são feitas, assinadas, elas têm que ter uma data específica para acontecer, para poder uma gestão completar o ano. No nosso caso, a gestão precisa completar um ano por causa de uma cláusula no nosso estatuto. Então, o cartório vai ver tudo isso, vai ver o estatuto e vai comparar o que está acontecendo na ata de posse-eleição, se tem alguma coisa que está ferindo o estatuto ou não. Se estiver ferindo, esse documento vai voltar à ata de posse de eleição. Se não, a ata já é passada para poder fazer os reconhecimentos de firma de algumas assinaturas, para que depois as JOTs consigam registrar essa troca de gestão na Receita Federal. E puxando justamente esse gancho, eu falo sobre a ficha cadastral de pessoa jurídica, né, o FCPJ, em que você tem que pegar um resumo do que você fez na troca de gestão no site da Coleta Web. Então, existe um botão na parte superior do site que está escrito resumo do documento. E lá você vai ter uma informação, você vai ter um conjunto de informações que você pode baixar em PDF e esse PDF é justamente a SCPJ. Então, muito cuidado na hora de vocês, assim, no caso de AJs que fazem esse processo pelo site sem o intermédio de um contador, muito cuidado nessa hora de confirmar os dados, que é essa hora que você tem que gerar o resumo do documento, que é o FCPJ, para entregar para o CDJ. A emissão do CNPJ, da certidão negativa de débitos municipais, da certidão conjunta de negativa de débitos relativos a tributos federais, esses três documentos eles são emitidos online. Inclusive eu posso passar o link aqui eu vou passar o link aqui na descrição. Aqui no nosso caso a CND municipal ela é para São Carlos, então o processo difere um pouco nas cidades, então não vou entrar em muitos detalhes nisso. Mas é simplesmente você preencher alguns dados e emitir o documento. Muito cuidado com a CND federal, pelo fato de que se ela estiver positiva é porque ela está com alguma pendência. Você precisa conversar com o seu contador urgente. Porque não adianta ele resolver o seu problema. Você tem que resolver o seu problema e dar uma margem de uma semana, porque quando essas pendências são resolvidas, a CND federal fica no estado de positiva com efeito de negativa. Ou seja, indica que houve uma pendência, mas ela já foi resolvida. E, particularmente, nós não sabemos se esse é um documento que seria aceito em auditoria, dependendo da instância que fizesse a auditoria. Outro link que eu posso botar na descrição é o link da emissão da RAIS negativa, que também é feita online, mas ela precisa de um preenchimento de dados um pouco mais específico, né, de acordo com a EJ. Além disso, temos o comprovante de conta bancária ativa, depende do gerenciador financeiro do seu banco. É simplesmente um extrato de algum mês do ano em que ocorre o CDJ, por exemplo. No CDJ 2018, você pode mostrar um extrato de janeiro de 2018 em diante, isso já vai servir como um comprovante de conta bancária ativa. Alguns documentos do CDJ eles se baseiam em modelos que a própria empresa júnior deve ter algum tipo de modelo, né, de base para poder editar esses documentos ano a ano. E dois desses documentos que podem funcionar dessa maneira são a declaração em termos de voluntariado, que além de ter uma cópia de um termo de voluntariado de algum membro da EJ, em que uma parte do documento consiste em mostrar todas as pessoas que passaram na EJ durante um ano corrente. E outro documento que seguiria esse modelo seria um comprovante de reconhecimento da instituição de ensino superior, né? Abreviado em ES, em que provavelmente algum diretor do instituto e o professor tutor teriam que assinar. Um dos documentos que seguiria essa base de ter um modelo e reaproveitar ano a ano seria a declaração de infraestrutura, mas o CDJ de 2018 decidiu tirar esse documento e honestamente a gente gostaria de responder por quê, mas a gente não teve essa informação até realizar essa videoaula, né? Então a gente vai para alguns documentos mais escabrosas de se fazerem, né? São a nota fiscal e os contratos. A nota fiscal ela é gerada
por algum sistema do município. Provavelmente deve ter um sistema de nota fiscal eletrônica municipal e vocês vão ter que acessá-lo. A gente já chegou a falar sobre isso em outro vídeo que vai estar no card, que foi o vídeo que a gente falou sobre o contador, sobre funções que nós poderíamos realizar no lugar dele. E essa geração de nota fiscal foi um dos exemplos, né? A questão é que como a gente é de São Carlos, né? A gente, né, da SMC Júnior fez esse tutorial baseado no sistema que tem em São Carlos. Então, o ideal é vocês se informarem se o sistema na cidade de vocês é acessível, se ele não precisa de nenhum CRC para acesso. O CRC seria uma espécie de cadastro do contador para poder ele mesmo realizar essa operação. Os contratos eles têm que seguir algumas normas, né? Mesmo tendo um modelo dentro do EJ. Então essas normas também estão no vídeo muito bem explicativo do tutorial da FEGESP em relação ao contrato. Eu também estou colocando ele no card porque, cara, os vídeos da FEGESP e capacitação ficaram muito, muito bons, cara. Por fim, a gente chega no livro diário, que é o documento que dá mais problema entre as EJs, né? Provavelmente porque ou existe um certo problema em compilar informações do fluxo de caixa, né? Ou porque congela a conta, ou porque alguns comprovantes fiscais não são achados e aí não dá para entregar para o contador num certo tempo. Mas a questão é que essas questões de fluxo de caixa do ano anterior, para poder fazer o livro diário no ano seguinte, elas têm que ser resolvidas assim no máximo em janeiro, porque aí dá uma tranquilidade maior para a EJ e ela consegue entregar esse livro diário o mais cedo possível. Por quê? Primeiro, o contador ele pode fazer um livro diário que não atenda a algum tipo de legislação. É meio difícil, né? O contador acabar deixando passar alguma coisa legal no livro diário. Mas ele pode deixar alguma especificação do CDJ para trás e isso é um problema. Esse documento vai voltar e aí teria que fazer uma reconfecção de alguma parte desse livro diário e isso daria uma dor de cabeça imensa. E outro problema é o registro do livro diário. Aqui em São Carlos, né, aqui em São Carlos, o cartório demora um dia para poder fazer o registro, basicamente de um dia para o outro, o registro do livro diário. Porém, pelo apreço, né, pela urgência que a federação dá para esse processo, em algumas cidades isso pode demorar muito mais. Então, livro diário é uma coisa que tem que estar resolvida o quanto antes durante o ano. Uma coisa que facilita muito para o contador ajudar vocês e que ajudou a gente, né? Para realizar essa confecção do livro diário de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, com mais antecedência, seria o envio de documentos online. É uma dica que a gente dá porque foi algo que agilizou o nosso processo e que fez a gente entregar o livro diário com, sei lá, um mês e meio de antecedência. Então vale a pena perguntar se o contador trabalha dessa forma para poder gerar os documentos do livro diário. Quanto aos documentos era isso, era mais para reunir algumas dicas que a gente poderia dar relativas à experiência, mas o Ricardo do passado ele fez um encerramento de vídeo um pouco melhor e mais bem estruturado e é ele que vai finalizar o vídeo. Entre em contato conosco que a gente tem vários manuais internos aqui e a gente pode dar uma ajuda mais profunda para vocês, porque esses vídeos são mais superficiais para tentar trazer um conteúdo dinâmico e tudo mais para dar uma ajuda para vocês. Né? E é isso, com essa videoaula a gente acaba o nosso conteúdo e eu queria chamar o pessoal da DAF aí, para o pessoal que fez os vídeos, para dar uma aula para vocês, né? Que a equipe inteira aqui. Não, pô, vocês estão achando que vocês estão furadinhos? É isso, galera, essa aqui é a equipe pessoal da DAF, da CMC Júnior, e são as pessoas que ajudaram a fazer os vídeos, né, o conteúdo inteiro das videoaulas
para vocês do MED terem uma noção do que a gente faz, para vocês do CMC Júnior terem uma noção do que a gente faz, como a gente faz, e também para ajudar vocês, né, a economizar com o computador, que isso é importante, né, economizar dinheiro. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do conteúdo, realmente bem... Não precisa dar like, né? Dá like se você quiser, vai. Mas é legal dar like. E, por favor, compartilhem. Principalmente com as EJs que estão nesse processo de federação, que ainda não são federadas, ou porque foram federadas, ou porque são muito novas, ainda vão ser federadas, ainda estão no processo de CDJ, para poder passar por isso. Por favor, passem isso adiante, para fazer o movimento se fortalecer, como sempre. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, mano. E é isso aí, galera. Com os amiguinhos, não esquece de compartilhar com os amiguinhos, isso é importante pra gente. Exatamente. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. É nóis. Até mais. Tchau, Med.